Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dívida. Quem gosta de dívida aqui? Ninguém, né? Você gosta, querido? Eu não gosto. Não gosto de dívida, mas é uma dívida interessante. Não é sobre, que nem o Silvio falou, sobre boleto, sobre cartão de crédito e coisas parecidas. Eu queria falar aqui sobre dívida com Deus. Dívida com Deus? Será que nós temos dívida com Deus? Vamos lá, vamos ver. Quando nós entregamos nosso coração a Jesus e decidimos andar com Ele, decidimos essa caminhada de entregar nossa vida, de procurar ouvir a sua vontade, de querer agradá-lo. Quando nós fazemos isso, nós recebemos também uma herança. Não é verdade? Você que conhece, lê a Bíblia, você sabe que você recebeu uma herança. A Bíblia diz que nós, junto com Jesus, quando aceitamos o seu sacrifício por nós, nós somos filhos de Deus também. E como Jesus é filho, toda a herança que ele tem do Pai, nós também temos. Então tudo está preparado para nós. Romanos 8,17 diz assim, se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então esse versículo está dizendo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Paulo fala assim em Efésios 1,18, oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Então nós temos uma herança. E esse negócio de dívida? Se a gente tem tudo. É ou não é? Não está falando aqui? Não tem mais nada, está tudo certo. Tudo foi conquistado por Cristo na cruz. Não precisamos mais fazer nada para obter salvação, bênçãos de Deus, mais nada. O que nós precisamos para obter a salvação e as bênçãos de Deus? Crer, viver no Espírito Santo e exercer a autoridade que nos foi dada. As pessoas às vezes acham que elas vão obter coisas de Deus através das suas obras. Não. As nossas obras, as nossas atitudes, elas são simplesmente plantio e colheita. Porque da parte de Deus, a salvação, ela foi dada e ela foi conquistada através de quem? Da morte de Cristo. Só uma pessoa poderia nos dar a salvação, que não vem da linhagem de Adão, do DNA de Adão. Quem é essa pessoa? Alguém que veio do céu, do Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria. Não tinha o DNA de Adão, não tinha a condenação da escolha errada feita por Adão. Então, Jesus, o único justo, fez o quê? Morreu em nosso lugar e nos trouxe e nos deu então salvação. Como é que eu faço então para estar com Deus eternamente? Eu tenho que ser bonzinho o máximo possível? Não, não dá, porque você já fez coisa errada. Se fez coisa errada, tem que pagar. Mas como é que eu vou pagar? Não precisa, alguém já pagou. Quem? Jesus. Mas é simples assim, é muito fácil. Não, não é fácil, sabe por quê? Porque é difícil crer. Tá vendo? É fácil entender, mas crer não. Por que não? Porque a gente fica vivendo, tentando viver, agradando a Deus, achando que a gente vai conquistar as coisas dele, porque somos bonzinhos. E Deus está falando, não precisa, filho. É só crer, o meu filho já fez tudo. Você já é herdeiro, você já é co-herdeiro, é só desfrutar, é só usufruir. A maior parte dos cristãos vivem lutando dessa forma, dando ênfase nessa situação. E fica achando que estão em dívida com Deus, porque fizeram algo errado. O famoso pecado, é ou não é? As pessoas ficam culpadas, vivendo o dia a dia, achando, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Vamos ver Romanos 6,6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida.
e dele deixássemos de ser escravos. Está dando para entender? Você não é mais escravo da sua atitude, eu não sou mais escravo das minhas atitudes ruins. Não sou mais escravo. Por quê? Porque alguém já pagou por mim o preço. Mas nem por isso eu vou viver, é lógico, como Paulo disse, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não, nem por isso eu vou viver fazendo coisas erradas, porque eu sei que já sou perdoado, não. Porque se você já vive com Ele, grato àquele que levou todos os seus pecados e te deu a eternidade, você vai querer agradá-lo, sim ou não? Romanos 6,11, da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo. Nós erramos em nos relacionar com Deus baseado em nossas experiências, em experiências que nós temos com as pessoas. É difícil, porque a gente só faz coisas que a gente tem referência. Então nós nos relacionamos com Deus como nós nos relacionamos com as pessoas, e é diferente. A começar por aí, de a gente achar, mas sério que Deus me olha puro, lindo, maravilhoso e me ama, só porque eu aceitei que Jesus morreu no meu lugar? Sério, mas a gente tem dúvida. Nós achamos que se nós fizermos algo errado, quando nós fazemos com as pessoas, Deus também vai ficar bravo com a gente. Quando você faz algo errado com alguém, alguém fica feliz com você? Não. E dependendo da coisa que você fizer, mesmo que você peça desculpa, aquela pessoa vai dar um sorrisão para você na hora, né? Esposas, maridos aí, é assim? Você faz uma coisa bem ruim, aquela que a sua esposa, né, não gosta do seu marido, aí você vai chegar, mas perdoa, amor. Ela fala, lógico, querida, é assim? Tem umas que demoram um dia, tem outras que demoram 2 dias, uma semana, né? E maridos também. E a gente acha que Deus é assim. É ou não é, gente? Principalmente quando você faz alguma coisa que você acha que é um pecado muito grande. Você fala, ixi, isso aqui que eu fiz agora, acho que uma semana para Deus ouvir minha oração. Você não fala, mas pensa. A gente pensa. E a gente se relaciona com Deus assim, achando que Ele está bravo. E a gente esquece de 1 João 1,9, que diz assim, ó, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando depois de quanto tempo? Não, né? Então é o quê? É momentâneo. Então, a partir do momento que você fez alguma coisa que você sabe que não agradou a Deus, Jesus, não foi legal, nem comigo. Primeiro você vai se conserta com a pessoa, pede perdão para a pessoa, né? E depois você fala, Deus, não foi legal, me perdoa, na próxima eu quero acertar. E aí? Acabou a conversa. Levanta, anda, Ele está ali do seu lado, te ama da mesma forma, quer te abençoar, está contigo, está firme ali. Mas não, a gente fica, aí aconteceu alguma coisa, você dá uma batidinha, dá uma raladinha no carro, ixi, é Jesus me castigando. Para com isso, gente, para com isso. Pensamos também que, igual as pessoas, Ele não vai esquecer daquilo que nós fizemos. Então tem coisas, ninguém é perfeito, eu não sou, você não é, tem coisas que você já fez, que você desagradou, que você pode ter maltratado, que você pode ter traído, que você pode ter realizado que machucou muito alguém próximo ou distante de você, e pode ser que essa pessoa não esqueça mesmo, pode ser, acontece, fica aquela mágoa, mesmo que você já tenha perdoado ou sido, né, perdoado. Não, você tenha perdoado essa pessoa pode não ter te perdoado. Ou pode também ter te perdoado e você não se perdoou de ter feito aquilo. Está dando para entender? Acontece muito. Mesmo que a situação já esteja zerada, tudo conversado, mas fica aquela coisinha, não, mas eu fiz isso, não foi legal, tal. E às vezes a gente acha que se nós fizermos alguma coisa assim, meio que absurda, ou que cada um na sua concepção, no seu nível, acha que desagradou muito a Deus, a gente também acha que como as pessoas fazem, Ele sempre vai lembrar daquela coisinha.
E aí, da mesma forma, se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, você vai falar, mas deve ser porque eu fiz aquilo. Deus deve estar bravo comigo. Deus deve estar me castigando. Não é assim? E muitas vezes a gente faz isso com as crianças. Não faz isso que Deus castiga, hein? Isso é errado, Deus castiga. Só que ele cresce com isso, vira um adulto, achando que quando acontecer alguma coisa errada também, Deus castigou. E está errado. Então você vê como a gente se relaciona com Deus dessa forma. Então qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado, já está acertado, conversou com Deus, zerou, esquece. Ele te ama da mesma forma. Tenha certeza disso. Colossenses 2,14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Na cruz já está tudo resolvido. Quando você acredita na cruz, no sacrifício de Jesus por você, zerou. Você diante de Deus está limpo. Ele te ama e quer o melhor para você. Isaías 43, 25. Somente eu, por minha causa, por minha própria causa, Deus está dizendo, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Tudo bem? Quem está falando aqui é Deus. Precisa de mais alguma coisa? Não que ele não lembra, que ele não sabe o que aconteceu, que ele é um desmemoriado. Não. Aqui está falando que ele escolheu não pensar neles. Fica tranquilo. Deus escolheu. Não tem mais culpa. Não tem mais acusação. Você pode ficar tranquilo que ele escolheu, ele não vai mais voltar atrás. Então pare de viver com medo de Deus, se sentindo culpado com coisas do passado. Como se você ainda tivesse uma dívida com Ele, vivendo atormentado. Para com isso. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para todos. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, olha só, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, as pessoas que vivem com medo, que vivem com receio do passado, de coisas que aconteceram lá atrás, elas não vivem em paz. Achando que sempre que tem uma mancha, que tem alguma coisa, gente, todo mundo já errou. Só que para nós existem níveis, para Deus não. Por isso que teve que alguém pagar pelos nossos erros. Porque para Deus, o mínimo dos pecados ou dos erros teria que ser pago com sangue. E foi por Jesus. Então, a partir do momento que você se colocou no lugar de Jesus ali, perdoado, está tudo zerado. Está dando para entender? Está tudo zerado, não tem mais culpa. Não tem mais dívida. E o medo faz isso, com as pessoas que ficam remoendo e trazendo essas coisas à tona de novo ao coração. Eu vou ler um trecho aqui um pouco longo, do 1 ao 8, Mateus 17, que vai falar um pouquinho de uma situação em que Jesus, Moisés e Elias conversam no monte, e diz assim, 6 dias depois Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram, e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Quem estava falando isso? Deus falando de Jesus. Quem estava na nuvem? Deus. Falando sobre Jesus, que era o Filho amado. Falando para quem? Pedro, Tiago e João. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados. E caíram com o rosto em terra. Eles estavam, será com o quê?
4 letrinhas. Medo. Então Jesus veio e os tocou e disse: levantem-se, não tenham medo. O que Deus tinha acabado de falar? Ouçam-no. Ouçam-no, meu filho vai falar. Olha o que ele vai falar agora. Não tenha medo. Não tenha medo. De quem? De Deus, da nuvem. Não apareceu uma nuvem brilhante e uma voz, que para eles era aterrorizante? E eles ficaram com medo. Jesus falou: não tenha medo. Moisés e Elias ali, eles representavam, aqui é só um adendo, a lei e os profetas. Moisés representava os 10 mandamentos, a lei, e Elias representava ali os profetas de Deus, maiores e menores. Então, para um judeu, que eles eram um judeu, eles respeitavam muito isso. Pedro, então, ali, ele viu um clímax para um judeu. Ele viu Moisés, Elias e o Messias, os 3 juntos. Falou: nossa, o enviado de Deus, o prometido de Deus. Mas aqui a lei e os profetas, juntou tudo. Vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui? Antes dele terminar de falar, você pode perceber que que a Bíblia fala assim, enquanto ele ainda falava, Deus já interrompeu ele. Pode parar. Não coloque no mesmo nível a lei e os profetas do meu filho. Não tem. O meu filho é tudo. Ele veio para cumprir, Jesus mesmo disse, não disse? Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Daqui para frente é comigo. Deus interrompeu Pedro. E aí ele falou: esse é meu filho amado, a quem eu tanto amo. Ouçam. E o que Jesus está falando? Que é a perfeição, a união de tudo. Não tenham medo de Deus. Se achegue a Deus. Ele te ama. Ele me ama. Ele quer o melhor para mim e para você. Está dando para entender? Às vezes nós achamos que só a Bíblia é o suficiente. Nós achamos que só uma profecia, alguém que fale a respeito de Deus, para nós é bom para a gente. Mas só há um que é bom para a gente. Quem? Jesus. Nele está tudo. Está a palavra. Para que a lei faça valer, você precisa ter a revelação dele, de Jesus. Jesus te ajudando a interpretar. Para que as profecias sejam cumpridas e verdadeiras, precisam vir através dele, Jesus. Então não existe outra opção, a não ser buscarmos, ficarmos pertinho, diariamente desfrutar da companhia de Jesus. Não tem outra opção, gente. A gente gosta de atalho. A gente gosta que as pessoas resolvam logo o nosso problema amanhã. A gente quer que as coisas se resolvam numa oração, numa leitura bíblica. Eu abro aqui, pego o versículo do dia, resolvi meu dia, resolvi meus problemas. Não é assim. Não é assim. A maneira que Deus instituiu é na amizade, é no dia a dia, é no você acordar um pouquinho mais cedo e falar com Ele o quanto você é grato pela sua vida, o quanto você é grato pela sua família, o quanto você é grato pelo teto que você vive, pela comida que você tem, pelas forças que Ele te deu para trabalhar. Consagrar a Ele aquele dia, falar: Senhor, ó, aqui é o meu dia e eu quero que o Senhor me guie, que o Senhor me mostre o que eu devo, o que eu não devo fazer. É nesse dia a dia que você vai desfrutar então dessa herança que Deus te deu. Mas e a dívida que eu falei? Cadê a dívida? Vamos lá, tem dívida. João 13, 34 e 35 diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Como que as pessoas vão saber se você é discípulo de Jesus? Qual é a referência? Qual é o padrão? Se você e eu amamos. Não tem outro. E onde está a dívida? Romanos 13, 8. Paulo fala assim, ó. Não devam nada a ninguém. Certo? Olha aí, a Bíblia está ensinando a gente a não fazer dívida. Não é para fazer dívida. Não devam nada a ninguém. A não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei. Cumpre toda a lei. Ah, mas eu quero isso, os 10 mandamentos, eu quero saber disso, daquilo, o que eu faço, o que eu não faço. Calma. Calma. Te dá um segredo. Só precisa de uma coisa para cumprir toda a lei. O quê? Amar. A dívida que nós temos com Deus é, todo dia que eu e você acordarmos, nós temos que amar. Não tem como. É uma dívida. Ele está falando. Não devais nada a ninguém. O que é esse a não ser? Tem uma condição. A não ser o amor. Acabou. Como que eu vou amar? É aí que entra, já estou encerrando. É aqui que entra a nossa concepção humana. O amar é quando a gente tem um sentimento bom pelo outro, não é isso? A gente acha que é amar, a gente tira uma conclusão do nosso dicionário. A gente tira uma conclusão do que a gente acha que é amor. Mas a conclusão tem que vir da onde? Do mesmo lugar que pediu para que amasse. Certo? Da Bíblia. E na Bíblia existe uma definição de amor. Então, para nós não errarmos em saber o que é amar, é só virmos aqui na Bíblia e ler qual é a definição de amor. Todos conhecem 1 Coríntios 13. Vamos ler um pouquinho aqui, do 4 ao 7. Olha só, o amor ele é prático. Como que você vai amar no dia a dia? Fazendo isso, presta atenção. O amor é paciente. Você tem paciência com alguém? Fui paciente com aquela pessoa. Eu quis falar poucas e boas, mas não falou? Amor. O amor é bondoso. Ah, eu queria fazer para mim, mas naquele momento eu falei, não, eu vou ser legal. Fui legal naquele momento. O que você fez? Pagou mais um pouquinho da dívida. Amor. O amor não é ciumento. Que lindo, hein? O amor não é ciumento. Podia fazer um barraco aqui e tal, e falar umas poucas e boas para ele, para ela. Mas não. Amor. O amor não é presunçoso. Eu sou o melhor, eu sou o bom, aqui não tem para ninguém e tal, não sei o quê. Não, eu reconheço que o outro também precisa, que o outro também é bom na área dele, que o outro também tenha seu espaço. Não é presunçoso, reconheceu, amor. E aí vai dar para falar de tudo, mas eu vou ler rapidinho. Não é orgulhoso, não é grosseiro. Foi grosseiro? Não amou. Não fui grosseiro? Amor, pagou a dívida. Não exige que as coisas sejam sempre a sua maneira. Olha que beleza isso. Ninguém aqui faz isso, né? Ninguém. Não existe. Aqui não, que nem o pessoal brinca, só os que não vieram. Aqui não tem ninguém. Não é irritável. Como assim irritável? Eu não fico irritado. Você não se irritou? Não. Amor. Ai, que beleza. Não é irritável. Quem não é irritável aqui? Levanta a mão. Nem eu. Às vezes falha. Nem rancoroso. Nem rancoroso. Guarda mágoa. Guarda mágoa. Também não tem ninguém. Não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme.